Eu compartilhei hoje na EBD uma descoberta que eu fiz. Nós não vemos com os olhos e nem ouvimos com o ouvido. Tanto é que Jesus disse que nós vemos e não vemos, ouvimos e não ouvimos. Por quê? Porque os olhos é apenas um canal que leva a mensagem aonde você ouve. O ouvido é apenas um canal que leva a mensagem aonde os olhos aonde você vê e o ouvido aonde você ouve. Nós vemos e ouvimos com o cérebro. Ele que processa as informações. Tanto é que você passa o dia inteiro com os olhos abertos e se perguntar alguma coisa onde você passou, se você viu, você vai dizer que não viu, porque seu cérebro não processou. E é nisso que Jesus fala que nós vemos e não vemos, ouvimos e não ouvimos. E ele diz porque nós temos o coração. O coração é o nosso sentimento, é o nosso processador. Então, se a gente não abrir o coração, não abrir o nosso entendimento, alguém pode falar, você pode ver mil uma coisa que você não viu nada nem ouviu nada. Eu estou falando isso porque se você atentar hoje no que vai ser falado aqui, eu vou procurar atentar o máximo possível dentro da palavra de Deus, Deus vai mudar a sua vida. Mesmo que você diz, minha vida está maravilhosamente bem, ela vai ficar melhor. E se a sua vida tiver um bagaço, Deus pode transformar e fazer ela maravilhosa. Eu vou ler um texto dentro daquilo que eu vou pregar. Eu vou falar sobre José e vou falar baseado no livro de Gênesis, mas tem um salmo que vai expressar bem a mensagem que eu vou trazer para nós, que é no Salmo 37, que diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que prosperam, praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu quero ressaltar o verso de número 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em outras traduções diz que Deus vai realizar os seus sonhos quando você agrada dele. Ele vai realizar os seus sonhos. Amém? Você crê nisso? Então nós vamos partir para Gênesis. É muito interessante a história sobre a vida de José. A vida de José a gente conhece ela desde o nascimento. E é impressionante como José chegou onde ele chegou. E a gente tem pouca informação de como que ele aprendeu para fazer o que ele fez. É diferente de Daniel, que a gente conhece só a parte da história de Daniel, quando ele está lá na Babilônia, no exílio, e ele é colocado para servir o rei. Ele vai fazer um treinamento, um tipo de faculdade para ele se preparar para poder servir o rei. Mas a Bíblia dá algumas informações interessantes sobre Daniel, diz que ele era da nobreza. Ele não era um Zé Mané qualquer. Isso deveria ter nascido no palácio, junto com gente grande, ter estudado em algumas escolas, tudo. E ele foi porque ele era da nobreza. Foi para servir o rei Nabucodonosor. E o que a gente sabe de Daniel é que ele colocou no coração dele não afastar das coisas de Deus. Ele sabia quem era Deus. E hoje na nossa meditação aqui eu quero perguntar, vou fazer uma pergunta, você já pode começar a pensar. Quem é e como é o seu Deus? Vai tentando responder para você no decorrer dessa mensagem. Quem é e como é o seu Deus? E Daniel sabia quem era o Deus dele. E sabia o que ele tinha aprendido. E quando ele foi questionado, foi fazer uma prova lá diante do rei, ele era 10 vezes mais sábio do que todo mundo que estava ali. E além dessa sabedoria, Deus deu a ele o poder de interpretar sonhos. Você está pensando, o pastor está fazendo confusão. Ele falou que ia falar de José, está falando de Daniel. Eu estou usando o fato de Daniel para mostrar que Daniel, ele tinha um preparo. A gente sabe que ele teve um preparo. E José era um filho de um pastor, de um criador de ovelha, de certa forma de um matuto. Não se sabe aonde José estudou e aprendeu alguma coisa. A Bíblia não traz esse relato. O que a Bíblia fala de José é que ele teve sonhos. Lá no campo, lá junto com as ovelhas, com o pai, ele teve algum sonho. E ele teve, por providência de Deus, a oportunidade de contar o sonho para os irmãos e para o pai. E o que ele conseguiu disso?
raiva dos irmãos e ciúmes dos irmãos, porque eles entendiam que aquele sonho, José estava dizendo que ele ia ser uma grande pessoa, que ele ia ter domínio. E o pai dele chega até a dizer: você está louco, você vai dominar sobre nós? Essa mensagem de José, ela tem um potencial muito grande. E dentro do que passou com José, você pode descobrir quem é e como é seu Deus. Porque Deus tinha um propósito na vida de Daniel, como tem na minha e tem na sua. Mas quantas tragédias aconteceu com José? E quantos de nós sabe que Deus tem um propósito na nossa vida? E quando nós começamos a caminhar e as coisas não dão do jeito que nós planejamos, o que nós fazemos? O inimigo está atrapalhando a minha vida. O inimigo está fazendo isso. Não consegui porque o inimigo, não fiz isso porque o inimigo. E aí está a hora de você responder quem é e como é o seu Deus. Eu vou, para continuar falando sobre José, eu vou falar um pouco sobre Jacó. Jacó foi criado como na barra da saia da mãe. O pai era rico, era só 2 irmãos, era de uma família rica, bastarda. Quem conhece a história de Abraão sabe que Jacó e Esaú é neto de Abraão, filho de Isaac. E Abraão era riquíssimo e ele deixou a riqueza dele toda para Isaac. Então Jacó nasceu num lar rico. E naquele lar possivelmente tinha os servos, a serva para fazer tudo, possivelmente até para pôr comida para Jacó. E ele era o queridinho da mamãe. Então ele cresceu na barra da saia da mãe. E da mesma maneira que Jacó cresceu, ele quis criar José aqui do lado dele, o filho preferido, o filho protegido. E como que Deus fez Jacó amadurecer? Ele fez uma trapaça com o irmão queria matar ele, e para ele não morrer, ele teve que fugir de casa. No relato bíblico, a Bíblia diz que quando ele dormiu, fez o travesseiro de uma pedra, ele diz que quando Deus apareceu com ele, depois ele fala que naquele lugar ele só estava com um cajado. Ele diz: eu atravessei aqui só com um cajado e possivelmente uma trouxa de roupa. E agora eu sou um homem rico. Tenho servos, servas, camelo, jumenta, cabra, à vontade. Então, o que mostra que ele saiu sem nada, uma pessoa sem maturidade. E Deus é tão bom para tratar as pessoas, ele vai encontrar com Labão, mais trapaceiro que ele. E quando ele chega na casa de Labão, ele vê uma garota bonita e diz: eu quero casar com ela. Eu trabalho 7 anos para ser minha esposa. Você sabe quanto é que Jacó pagou pelo dote de Raquel? Aproximadamente 7 anos de trabalho. Se você calcular no salário mínimo, dá quase 200 mil reais. Aqui nós já temos uma lição. Tem muito jovem, tanto do sexo masculino como feminino, que quer casar, mas não tem o dinheiro nem para alugar uma casa. Foi o primeiro teste. Você quer casar, você prova que você é homem. 7 anos de serviço. Como que era o serviço de Jacó? Depois ele faz um relato: eu servi o Senhor durante 7 anos. Tinha ar-condicionado, tinha Wi-Fi, tinha frigobar lá onde eu trabalhava, tinha tudo. Não, era no sereno, à noite no frio e no calor ardente durante o dia. Foi assim que Deus tratou Jacó e fez ele virar homem. Nós temos estragado muito jovem, porque queremos criar ele cercado de tudo e não deixar ele fazer nada. E um dia vai ter que fazer. E Jacó teve que fazer. 7 anos de trabalho. O dia do casamento, o que aconteceu? Aquela menina linda que ele queria, ele não recebeu. Recebeu aquela mais feinha. Você quer a outra? Mais 7 anos. Então, se 7 anos dava mais ou menos 200 mil reais, depois você pode fazer a conta, dá 126, mais algumas horas extra, trabalho noturno, essas coisas, vai dar 200 mil reais. Para ter Raquel, ele pagou aproximadamente 400 mil reais. Hoje, se for calcular nas moedas de hoje. Mas amadureceu, virou homem, na lida, no cansaço. Só que não aprendeu a lição toda.
Ele quis criar José do mesmo jeito. Deus é maravilhoso, é poderoso. E aí o que Deus faz? Pega José. Se você ler a Bíblia sobre José, você vai ver que quando José é escravo, vendido como escravo, depois ele vai para a cadeia, tem um texto na Bíblia que diz assim: e o inimigo assolava José, e o inimigo assolava José. Você já viu isso na Bíblia? Na Bíblia só tem isso? O inimigo pegou José e fez dele escravo. O inimigo pegou José e pôs ele na cadeia. O inimigo... Você já viu isso na Bíblia? Não tem. É Deus que fazia isso. É por isso que muitas das vezes nós não crescemos, nós não amadurecemos, porque quando nós oramos pedindo a Deus que Ele quer que transforme a nossa vida, e Deus começa a nos tratar, nós começamos a falar o quê? Que o inimigo está nos perturbando. Hoje eu estava conversando com a irmã Ruth sobre alguém que falou para mim, quando ele começa a orar, há um levante do inimigo contra ele. Estranho. Quando eu oro, o inimigo foge de mim. Porque eu estou orando com Deus Todo-Poderoso. Agora eu oro, o inimigo vem contra mim, então vou parar de orar, ficar quietinho. Porque aí eu fico sossegado. É nisso que eu quero que você pense. Quem é o seu Deus? É um Deus que quando você ora, o inimigo levanta contra você e te derrota? Ou um Deus que quando você ora, Ele te trata, Ele te cura, Ele te joga no poço, Ele te joga na prisão, mas faz de você o homem que Ele quer, o caráter, Ele cria em você, Ele produz em você o caráter de um homem de Deus. Mas é Deus que faz. Leia a história de Jó. E veja onde é que Jó dizia assim: olha, eu estou sofrendo isso porque o inimigo está me cirandando. O inimigo... Jó nunca falou isso. Jó questionava Deus. Senhor, por quê? Que situação é essa? Senhor, o que aconteceu? Senhor, é Deus que estava tratando Jó. E Jó sabia disso. O Deus de Jó era o Deus Todo-Poderoso que estava tratando Jó. Jó não entendia, mas sabia que era Deus. E Jó sabia tanto disso, que Jó diz o seguinte: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e no momento certo Ele se levantará e vai me curar, e eu verei a Deus, com meus próprios olhos eu verei a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que o inimigo não tem como me atingir, porque eu me entreguei a minha vida ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que pode me livrar, que pode tirar o inimigo de mim. E a palavra de Deus diz que o inimigo, o diabo, ele vive em derredor de nós. Se eu não der brecha, ele não me atinge. Ele vai ficar sempre em derredor de nós. Eu usei essa ilustração hoje na EBD. De vez em quando a gente vê alguém falar assim: olha, tem um carro estranho rondando na quadra, rondando na minha casa. Procurando o quê? Uma casa. Alguém que descuidou, deixou o portão aberto, deixou a casa aberta, não tem ninguém na casa, ele observou para ele entrar. Mas se não vê... Esse dia eu conversando com um policial, que ele é crente, ele disse: olha, tinha uns camaradas sondando a minha quadra lá. Eu cheguei nele e falei: olha, eu sou policial, se vocês não for de boa, vocês vazam daqui, porque senão vocês vão para a cadeia. E eles vazaram. Então o inimigo, ele pode ficar em derredor de nós. Se você não abrir uma brecha para ele, ele não vai fazer nada, porque o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo e deve ser o seu Deus, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Os irmãos podem estranhar de eu não estar lendo a Bíblia. Eu conheço a história, você também conhece. Então, a primeira decepção de José, aquele sonhador que sonhou que poderia dominar os irmãos, aquele sonhador que sonhou que poderia ter domínio sobre os irmãos e sobre os pais. O segundo sonho de José foi mais avançado. Agora ele está lançado numa cova pelos próprios irmãos. Hoje é o dia da ressurreição, o dia da Páscoa. E José, ele tipifica, ele tem semelhança com Jesus. Ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo. O preço que Judas recebeu para trair Jesus foi o preço que se comprava um escravo. E ele foi o salvador do povo de Deus e do povo do Egito, para não morrer de fome. Então José tipifica Jesus. E quando o primeiro
passo ruim de José foi quando os próprios irmãos lançaram ele numa cova, com a intenção de matá-lo. Mas depois pensar, foi, nós podemos ter mais lucro que ele do que matar. Vamos sujar a mão de sangue, não, vamos vender. Possivelmente trocou José por algum perfume, alguma muda de roupa, alguma coisa e pronto. José foi ser escravo de Potifar. A vida um pouquinho melhor. E logo Potifar viu o potencial que José tinha. Entregou tudo nas mãos de José. Eu quero fazer uma pergunta para você, jovem, para você adulto, para você profissional. Aonde você trabalha, aonde você está, as pessoas conseguem ver potencial em você a tal ponto de dizer, isso aqui eu posso aproveitar ele aqui. Ou você é um igual ao outro qualquer. Nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos. Nós que conhecemos o Senhor Jesus como o Senhor Salvador, nós somos testemunha de uma transformação de Deus em nossa vida e nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos. Hoje eu tive um problema com meu carro. Eu fui buscar a Zélia, estacionei o carro. É tão interessante. Eu cheguei lá, estacionei o carro, a Zélia ia demorar um pouquinho, fui dar uma limpeza, e olhei o pneu, dei um chute nele, pneu cheinho. Olha que a Zélia chegou, que eu fui entrar no carro, pneu murcho. E ontem eu parei no posto para calibrar os pneus, eu queria calibrar o step, esqueci, o step murcho. Fazer o que agora? Domingo. Tirar o pneu, procurar um lugar para encher e colocar. E torcer para o pneu não estar furado, né? Olhei, tirei o pneu, olhei, não vi nada, fui empurrando o pneu, 2 quadras, e contando os carros que passavam para mim. Na minha ida passou 30 carros. Eu só vi uma pessoa empurrando um pneu, só vi um camarada parado, eu paro e pergunto o que eu posso fazer. 30 carros passou por mim, ninguém disse nada. Enchi o pneu, vim empurrando, passou um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros. No 10º carro, o camarada parou. Quer ajuda? Quero. Entra aí. Quem era ele? Um filho do Senhor Jesus. Mais alguma coisa? Pastor lá em Palestina. Fez a diferença. 40 carros, 40 pessoas. Fez a diferença. Quem fez a diferença? Um servo do Senhor Jesus. Nós temos a oportunidade a cada momento de fazer diferença. Mas se nós estivermos prontos para conhecer a vontade de Deus. Faça a diferença. Amanhã nós vamos estar aqui tentando fazer a diferença para uma pessoa que está completando 80 anos. Vem fazer a diferença aqui. Não vem de mãos vazias, não. Deus tem te abençoado. José fez a diferença na casa de Potifar. Ele fez 2 diferenças. Ele servia com fidelidade Potifar e ele era bonito. Igual eu assim. Aquele cara lindo, maravilhoso. E a mulher de Potifar falou, esse camarada aí pode ser mais aproveitado do que só ser mordomo, né? Mas ele tinha caráter. Ele servia a Deus. Ele sabia quem era o Deus dele. E quando ele é tentado, ele diz, como eu pecaria contra o Senhor? Contra o Senhor. E ele diz mais, o meu Senhor aqui da terra, ele me confiou tudo. Eu tenho poder sobre tudo, menos sobre você. O inimigo estava em volta dele. Mas ele não deu brecha para o inimigo. Ele poderia ser promovido, né? Ah, isso é injusto comigo, eu vou para a cadeia agora. Quando ele chega na cadeia, José podia se descabelar. Gente, eu sou fiel, eu sou honesto, eu faço a coisa certa e estou aqui, que Deus é esse que deixa o inimigo fazer isso comigo. José não fez isso. Eu estou aqui e aqui eu posso fazer a diferença. E lá na prisão ele fez a diferença. Ele passou a ser o chefe da prisão. O camarada que comandava a cadeia lá, pegou a chave, deu tudo. Ó, você cuida disso aí. Eu vou descansar. É de confiança. É assim que nós, servos de Deus, temos que fazer. É assim que jovem tem que fazer. É assim que jovem tem que crescer. É assim que nós temos que aprender e glorificar o Senhor em tudo. Quando você entrega a vida para o Senhor Jesus, tudo que acontecer é Ele que está fazendo a sua vida. Não é o diabo, não. Você não entregou a sua vida, não foi para o diabo, não foi para Satanás, não foi para o capiloto, não. Você entregou a vida para o Senhor Jesus, você confiou nele, Ele é que vai cuidar de você. Dá graças, a Bíblia diz, dá graça em tudo que acontecer na sua vida que você vai crescer. Deixa de murmurar, deixa de reclamar. Ou então o seu Deus não é o meu Deus. Ou então o seu Deus não é o Deus poderoso que pode cuidar de você. E José ficou esquecido lá na cadeia.
Aí teve 2 camaradas lá que serviu o rei, tiveram o sonho e contaram para José, falou, não, isso aí a gente resolve isso aí, ó. Você vai voltar para servir o rei, o seu copeiro vai voltar para servir o rei, e esse pobrezinho aqui vai ser enforcado. Já pensou você dar uma profecia, revelar um sonho desse? Normalmente os profetas que existem por aí, eles só profetizam coisa boa. Você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar casa, você vai receber a chave da casa, mas não sei o quê. E aí você chegar para o camarada e falar, daqui 3 dias você vai morrer. Esse sonho seu aí, esses 3 aí, é 3 dias você vai enfrentar uma forca. Mas é a palavra de Deus. Nós não podemos mentir, nós não podemos omitir a verdade do Senhor. Ela tem que ser pregada da maneira que ela é. Eu fico pensando, eu nasci numa época, eu digo assim, que parece que a gente não tinha oportunidade. Eu não sou de uma família paupérrima. Eu creio que a minha família, na minha região, a gente era uma classe média. Meu pai tinha terra, a gente tinha gado, tudo. Mas era uma vidinha pacata. E o sonho do meu pai, o sonho nosso, era comprar um rádio. A gente não tinha. Eu tinha 14 anos e a gente não tinha um rádio em casa. Um belo dia, meu pai emprestou um dinheiro para alguém, o camarada não deu conta de pagar, deu um rádio na conta para meu pai. Aí nós começamos a conhecer o mundo. E para ficar melhor, uns vizinhos fazem uma rifa de um rádio lá, meu pai ganhou outro rádio, aí a gente tinha 2 rádios. Aí a gente pôs um rádio no quarto meu e do meu irmão, e aí era só festa. Ouvi música sertaneja, mas tinha outra coisa. A gente começou a descobrir que tinha curso por correspondência, né? As pessoas hoje ficam babando de ter curso à distância, naquele tempo já tinha. Você fazia inscrição, Instituto Universal Brasileiro, monitor, vocês podem pesquisar aí, até pouco tempo tinha o Universal Brasileiro, você fazia curso de eletrônica, de eletricidade de carro, de mecânica, de desenho, aquela coisa toda. Eu fiz um curso de eletrônica. Lá na roça, bobinho. Mal sabia ler direito, mas eu tinha um sonho. Hoje os jovens têm tudo para crescer. E nós temos muitos jovens que não conseguem nada. Eu costumo falar que só está faltando o governo fazer, sabe o que agora? Pegar alguém, mandar lá na casa do aluno, levantar o aluno da cama, dar banho nele, fazer o café para ele, carregar ele por dentro do carro, levar ele para a escola e estudar para ele. Só está faltando isso. Porque tem tudo. E os jovens são fracos. Nós somos fracos. Nós temos tudo para crescer. Eu costumo falar que hoje nós só somos pequenos porque queremos ser. E você tem que esforçar muito para você não crescer. Porque senão você ainda acaba crescendo sem querer. E aí, José interpreta o sonho. E ele fala para o copeiro-chefe, a hora que você for voltar lá para o rei, fala de mim. Tenta convencer ele que eu sou inocente. Eu estou aqui pagando por uma coisa que eu não devo. O que o copeiro-chefe fez? Eu estou na minha agora, vou ser copeiro do rei. Não preocupar com aquele prisioneiro, não. E José ficou esquecido lá mais 2 anos. Até que um dia, Faraó teve um sonho e ficou perturbado. E aí aquele copeiro-chefe falou, olha, eu conheci um rapaz lá na prisão. E ele interpretou o meu sonho, do jeito que ele interpretou aconteceu, e do jeito que ele interpretou do padeiro aconteceu, o padeiro foi enforcado, eu estou aqui na boa. O que aconteceu? Manda chamar José, troca de roupa, José tem que barbear e vai para o palácio. Tem muita gente que quer chegar lá em cima sem passar por baixo, sem crescer. Mas o irmão Mauro é meu parceirão, né? Eu tenho uns parceirão aqui na igreja, tem um monte de parceirão aqui, anônimo, né? Meio sumidão. Eu não estou sozinho aqui na igreja, não. Tem muita gente boa aqui comigo. E eu conversando com o irmão Mauro, ele é parceiro comigo lá na casa de apoio do HGP, nós já temos uma equipe boa lá, e a gente falando, irmão, está na hora da gente dividir a nossa equipe, deixar uma equipe aqui na casa de apoio e procurar outra para fazer. Onde nós vamos? Nós estamos questionando, nós estamos orando e pensando nisso. Ele falou, pastor, nós podemos fazer, né? A gente pode fazer muita coisa, nós podemos ensinar muita gente a trabalhar. Eu estou falando isso aqui, o irmão Mauro sabe disso. Eu falei, eu vou falar hoje no culto à noite. Tem alguém que quer aprender alguma coisa? Tem alguém que quer crescer? Vai lá e conversa com o irmão Mauro. Nós podemos ajudar você a crescer. Ou você quer ficar sentado no banco esperando a vida passar?
Nós podemos ajudar você a crescer. Nessa igreja aqui tem muitas pessoas que podem ajudar você a crescer. Além do que você está crescendo, além do que você está aprendendo na escola. Tem muita coisa para se fazer. Tem muito lugar para a gente fazer a diferença. Venha fazer a diferença conosco. Procura o irmão Mauro. Me procura. E diz, eu quero fazer a diferença, eu quero crescer mais. Eu estou crescendo, mas eu quero ir mais além. Irmãos, quando José é levado na presença de Faraó, acontece uma coisa interessante. Tem muita gente grande precisando de pessoas que têm visão para ajudar ele a crescer mais. Faraó era o todo-poderoso. Faraó, nos dias de hoje, ele seria considerado ao presidente dos Estados Unidos. Era a potência daquele tempo, era o Egito. O Egito era o centro de tudo, o centro cultural, o centro econômico, o centro de tudo. Era o Egito. E José chega diante do governo de Faraó, aquele homem que tinha todo o poder sobre tudo. Ele estava preparado para fazer a diferença diante da maior autoridade na face da terra daquela época. Você está preparado para isso? Se hoje alguém precisar de uma pessoa que faça a diferença, você levanta a mão e diz, olha eu aqui. Ou se eu olhar aqui, eu posso dizer, esse aqui faz a diferença, esse aqui resolve o problema nosso. Meus queridos, existe uma falta de pessoas de caráter na nossa sociedade tremenda. Nas igrejas, nas famílias, na política, em todo lugar. Existe uma falta de homens e de mulheres de caráter para fazer diferença em todo lugar. Fazer diferença mesmo. De que quando der um BO, saber que você pode resolver. Onde nós estamos? Eu não sei se... Aqui nessa igreja tem muitas pessoas crescendo. Tem muitas pessoas prontas para crescer. Eu não estou falando que todo mundo aqui está dormindo. Eu conheço muitas pessoas aqui crescendo, desenvolvendo. E a Isabela está aqui? Alguém chama ela lá para mim, por favor. Ela tem uma participação aqui. Ela já sabe. Nós temos muitas pessoas prontas para crescer. Enquanto a Isabela chega, olha o potencial de José. Quando José, ele não só interpreta o sonho de Faraó. Além dele falar o que era o sonho de Faraó, José vai além. Você sabe o que é ir além? É você fazer além do que te pediram para fazer. José foi chamado para interpretar o sonho dele, de Faraó. E José foi além. Eu vou contar mais uma história para vocês. Tinha um evento lá no Rancho Ebenezer. Eu saí um pouco atrasado, eu estava fazendo alguma coisa para ir lá para o rancho. E meu combustível estava acabando. Pode subir aqui, Isabela. Meu combustível estava acabando. Eu falei, eu vou abastecer ali no posto Saída de Aparecida de Rio Negro. Quando eu estava chegando no posto, tinha um camarada saindo da bomba, eu estacionei o carro para abastecer. Aí o frentista falou, senhor, aquele senhor ali estava esperando essa vaga. Se eu atender o senhor agora, ele vai criar casos comigo. Eu falei, tudo bem. Falei, tudo bem, mas eu não gostei muito daquilo, porque eu cheguei, a vaga estava lá. Não tinha ninguém. Falei, tem outro posto na frente, eu abasteço lá na frente. Vou abastecer lá no Machado. Mas na cabeça que o combustível podia não dar. E o que aconteceu? Não deu. 1 quilômetro para chegar no Machado, o combustível acaba. Eu sou muito tranquilo com as coisas. Não tem problema, encosta o carro aqui, peguei o galão, vou buscar os combustíveis. Eu acabei de encostar o carro, peguei o galão, passou um senhor numa caminhonete. Está precisando de ajuda? Eu falei, meu combustível acabou, vou ali. Não, leva o senhor lá. Me levou lá, pus o combustível no galão e falou, não, vou levar o senhor de volta. O senhor pode pegar o combustível, vou levar o senhor de volta. Sabe o que ele fez? Ele desceu do carro, arrumou uma garrafa PET, cortou e fez um funil para me pôr o combustível no carro. Ele não precisava me trazer de volta. Ele já fez a parte dele me levando. Ele não precisava ter feito funil para me encher o carro. Mas ele me trouxe de volta. Trouxe o funil para me pôr o combustível no carro. Ele foi além. Depois disso, só ter me levado. Eu estou indo, eu levo o senhor e pronto. Aprendi além. Vai além. José foi além. E a conclusão dessa mensagem, a Isabela vai fazer lendo na Bíblia, onde José foi além. E depois eu vou encerrar fazendo uma explicação.zinha. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Eu convido a todos que abram as suas Bíblias em Gênesis 41, do versículo 37 até o 46. Vou começar a ler. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus.
Depois virou-se para Jacó, para José, e disse: Deus lhe mostrou tudo isto, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo seu anel, Sinet, e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou para todo o Egito. Antes disso, eu queria ter falado que os irmãos ouvissem e viessem ler com os olhos de como se todos nós aqui fôssemos José. É entendido que Deus tinha plano para a vida de José, e todo o processo que ele passou até chegar no Egito não foi nada fácil, tanto com os irmãos dele quanto a chegada até o Egito, porque ele foi tomado como escravo, né? Porque os irmãos dele o vendeu. Enfim, aqui é dito que José ele deu conselhos ao rei. Portanto, se o rei ouviu, é porque eram conselhos sábios. Mas não era porque José, em sua vida assim, era um homem sábio. Não, era porque Deus deu sabedoria a José. E ele governou todo o Egito com sabedoria, com discernimento, direcionado por Deus. E neste momento eu convido vocês a refletirem, a eu mesma refletir, por que nós temos sido direcionados? As atitudes que estão vindo de nós para com a nossa sociedade. A quem olha de fora tem visto atitudes dos herdeiros de Deus, de servos do Senhor. Eis que a seara está aí, e a seara de José foi o Egito. Mas a nossa seara é o Tocantins, é a fora do Tocantins, é no nosso trabalho, na faculdade, no colégio. A nossa seara é aonde estivermos. Os conselhos que nós temos dado são conselhos sábios? Ou então, outra pergunta: será que eu estou preparada para dar conselhos? Eu estava no berçário, estava ouvindo a ministração, né? E o pastor Carmo comentou de que, será que estamos preparados mesmo? Será que estamos fazendo de fato a diferença? José foi um jovem que fez a diferença no Egito. Entre todos os irmãos de José, somente ele foi o escolhido de Deus para sair da terra dele e governar aquela potência, aquele lugar de grande comércio. Estamos preparados? Será que a gente está com o conhecimento necessário? Será que temos buscado mais, sabe? Em todas as oportunidades. Um ano há 365 dias, ou seja, são mais de 365 oportunidades. Será que temos usado elas com sabedoria ou temos nos retido? José não se reteve. Ele não teve escolha de ir, mas ele foi, porque ele foi tomado como escravo. Mas nós temos a escolha de ir ou não ir, obedecer ou não, ir mais fundo ou se entregar aos nossos próprios desejos, renunciar ao nosso próprio prazer para ir mais fundo, para buscar, para estar capacitado. Mas será que de fato a gente tem buscado isso? Será que de fato nós temos sido a diferença? Será? José foi ousado enquanto ele estava no Egito. José encarou um palácio, encarou adversidades, e ele subiu em um carro em que ele era o segundo com maior poder naquela potência, mas ele não deixou que subisse a cabeça dele. Ele não foi orgulhoso, ele apenas obedeceu. Venhamos ser mais obedientes, sabe? E para conclusão,
para a conclusão disso daqui, tudo que nós lemos, nós temos isso daqui que é fértil. É fértil de muito conhecimento, é fértil de advertência para nós, porque nós necessitamos da advertência do nosso Deus, do nosso Pai. Porque o que é de um filho que o pai não corrige? Certamente de que não é algo muito bom. Então, estejamos atentos para ouvir a devida correção do nosso Pai e para sermos jovens, senhores e senhoras que fazem a diferença de fato nessa sociedade. Amém. E lembrando que, desculpa, pastor, estamos em ato de Páscoa e venhamos lembrar que o real significado da Páscoa ela não é um ovo de chocolate. Lá na chácara do pastor, a gente estava falando sobre isso e da onde que tiraram que a Páscoa em si vem do coelho? Coelho nem coloca ovos. Da onde, né? Aonde o ser humano chega. Então, em qualquer oportunidade que você tiver, fale. Ei, Páscoa é ressurreição. Páscoa é um ato de amor sacrificial. Não foi à toa. Se hoje nós estamos aqui com saúde, vencendo todas as adversidades, é porque lá atrás o nosso rei enviou o filho dele para morrer por nós, para passar por todo aquele processo, para que hoje nós fôssemos a seara capacitados. Então é isso. Páscoa é ressurreição, é sacrifício. Amém, pessoal. Glória a Deus. Obrigado. Para terminar, quando José chegou, a Isabela já fez a explicação, quando José chegou diante do rei do Egito, ele deu o conselho, ele interpretou o sonho e disse, você tem que fazer assim e assim. Ele foi além, não só interpretou o sonho, mas mostrou a solução do problema. E o faraó entendeu, quando nós estamos na direção de Deus, o mundo nos entende. O mundo está buscando salvação, o mundo está perdido, e José foi a salvação para o povo do Egito e a salvação pela família dele. E quando o faraó entendeu, o que o faraó fez? Tirou o selo de selar. Isso aqui você escreveu e bateu esse selo, está tudo resolvido. E fez mais, falou, ninguém aqui levanta um pé sem a tua autorização. Você tem poder e autoridade sobre todos os Estados Unidos de hoje, sobre toda essa potência que a Isabela falou aqui, porque ele estava disposto a ouvir e obedecer à voz do Senhor Jesus. Quem e como é o seu Deus? E José sabia esperar por Deus, porque quando ele se tornou rei do Egito, ele poderia ter pedido uma licença a Faraó e ir visitar a família dele, que ele tinha saudade. Ele sabia que tinha um pai, sabia que tinha um irmão. Ele não foi. Ele sabia que um dia Deus mandaria os irmãos dele até ele. Aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a confiar nele e esperar nele.